Bom dia, vamos começar nosso estudo aqui, né? Hoje vamos falar sobre diferente ordem de espírito, né? Sobre essas escalas. Vamos fazer nossa prece inicial. Bons espíritos presentes aqui, muitas vezes abrimos portas, Senhor, para espíritos que queiram mandar recado, que queiram falar coisas que não se deva. Mas vocês estão sempre por perto, nos orientando, tocando no nosso coração, tocando na nossa mente, na nossa consciência. E obrigado por essa oportunidade de muitas vezes refletir e analisar as mensagens, filtrar. E sendo assim, damos iniciado o nosso estudo de hoje. Que assim seja, assim é. Bom, meu irmão, vamos lá. Vamos falar sobre diferente ordem de espírito na página 86, né? A pergunta 96, ele pergunta aqui: são iguais os espíritos ou há entre eles qualquer hierarquia? Né? Aí os espíritos respondem assim: são de diferente ordem, conforme o grau de perfeição que tenham alcançado. Ou seja, há uma, como é que se diz? Há uma hierarquia espiritual, assim como também uma hierarquia aqui no mundo físico. Porque se não houver essa hierarquia, né, iriam ficar meio um caos, né? Iriam misturar bons com mal, maus com bons, né? Não que tenham que misturar, que tenham se realmente que vir espíritos de ordem mais elevada para ajudar aqueles que estão menos elevados, né? Então, sendo assim, há uma ordem sim, que vai ser explicada aos poucos aqui, ok? Aí na pergunta 97 ele pergunta assim: as ordens ou grau de perfeição dos espíritos são em números determinados? Aí os espíritos respondem assim: são ilimitadas em número, porque entre elas não há linhas de demarcação traçadas como as barreiras, de sorte que as divisões podem ser multiplicadas ou restringidas livremente. Todavia, considerando-se os caracteres gerais dos espíritos, ela pode reduzir a três principais. Aí continua assim: na primeira colocação os que atingiram a perfeição máxima, os puros espíritos. Formam a segunda os que chegaram ao meio da escala. O desejo do bem é o que neles predomina. Pertencerão a terceiros que ainda se acham na parte inferior da escala, os espíritos imperfeitos, a ignorância, o desejo do mal e todas as paixões mais que lhe retardam o progresso, eis que os caracteriza. Então, os espíritos, né, separaram em três categorias: aqueles que já atingiram, né, a perfeição, então esses estão num plano mais elevado, é os que vêm nos ajudar, né? Eles vêm aqui mandar mensagem para nós. Eles não fazem nada pela gente, não, assim, dizer assim, fazer assim como se fizesse aquilo que nós que teríamos que fazer. Não, eles nos orientam, nos incentivam para que nós consigamos fazer. Né? É como se fosse dentro de uma escola onde o mestre está lá, o professor, nos passa tudo que tem que ser feito e aplicam a prova para que nós possamos passar, ter uma boa nota e passar de série, melhorar, ir para outra sala de aula um pouco melhor até alcançar a faculdade, sair da faculdade e começar também a trabalhar. É assim que é feito, né? Então nós temos mestre para nos mostrar o caminho, que temos vários ainda virão outros avatares, né, que a gente chama de avatar, que são espíritos bem elevados, né? Tivemos Buda, tivemos Krishna, Jesus Cristo, Zoroastro, mestre, né? Tivemos muitos, né? E ainda tivemos Chico agora recente, Divaldo recente, Félemo, temos o pessoal que está dentro do grupo espírita trabalhando para isso, temos pessoas dentro da Igreja Católica que também trabalha para isso, que não é só dentro do Espiritismo, dentro da Igreja Católica, dentro da Igreja Evangélica, dentro da Umbanda, temos avatares em todas as ordens religiosas, gente. Só que as pessoas precisam entender que isso aqui é um mundo corpóreo paralelo a um mundo espiritual. Quando eles conseguiram detectar isso, eles vão ver que é tudo a mesma coisa. Tudo a mesma coisa. Né? E na 98,
ele ainda fala assim: os espíritos da segunda ordem, para os quais o bem constitui a preocupação dominante, têm o poder de praticá-lo? Aí ele responde: cada um deles dispõe desse poder de acordo com o grau de perfeição que chegou. Assim, uns possuem a ciência, outras sabedorias e a bondade. Todos, porém, ainda têm que sofrer provas. Ou seja, todos nós temos condições de praticar o bem. Todos nós, né? Aí a pessoa pensa que praticar bem é só ficar dando sopa, é só ficar dando dinheiro para os pessoal que estão no farol, é só... Não, gente. Ao praticar o bem também, você ser uma pessoa que invente algo para ajudar as pessoas. Por exemplo, a pessoa pensa assim: que fulano é muito rico, ele poderia pegar esse dinheiro dele e ajudar. Não é assim não, gente. Olha só. A riqueza é uma prova muito difícil. Riqueza é uma prova muito difícil. E não são todos que têm essa capacidade, não. Geralmente, quando a pessoa fica muito rica, ela quer usar aquilo para ela. Belos carros, bela casa, bela comida, coisa farta. Aí vai lá, faz uma doação. Não, gente. A riqueza, quando nos vem, ele tem que saber empregar aquela riqueza. Por exemplo, se ele for um cara rico, ele construiu uma indústria, ele vai dar vários empregos, vai tirar várias pessoas da miséria, vai dar condições de vida da pessoa comprar o seu alimento, pagar sua luz, pagar sua água, comprar sua casinha própria. Quer dizer, através de quê? Através da riqueza dele, ele conseguiu construir algo que vai ajudar muitas pessoas. Imagine o cara que inventou aí uma indústria de aço. Olha quantas pessoas ele emprega. O cara é bilionário, né? Agora a gente vê essas pessoas aí, bilionárias aí, compra iate, mansões. Ele compra uma mansão de mais de não sei quantos cômodos e ele só frequenta o quarto dele, a cozinha, o banheiro e a sala de jantar. Uma vez ou outra piscina, entendeu? Então, assim, é uma coisa supérflua, mas cada um na sua evolução, ok? Na 99, ele pergunta assim: os da terceira categoria são todos essencialmente maus? Aí ele responde: não, um acha que não fazem nem o mal nem o bem. Outros, ao contrário, se comprazem no mal e ficam satisfeitos quando se lhe depara a ocasião de praticá-lo. Há também os levianos ou estorvados, mais perturbadores do que malignos, que se comprazem antes na malícia do que na malvadeza, e cujo prazer consiste em mistificar e causar pequenas contrariedades de que se ri. Ou seja, tem os espíritos que são da terceira ordem, e esses são levianos, eles gostam de brincar, né? Então as pessoas precisam entender que muitas vezes a comunicação que recebemos são de espíritos que estiveram aqui na Terra, que ainda estão agregados, estão ainda presos à matéria e não conseguiram se libertar. Exemplo, tem pessoas que falam assim: eu vou jogar no jogo de bicho, no tal número, no tal coisa, que um espírito veio e me falou que hoje vai dar tal bicho. É porque esse espírito, gente, ele esteve aqui no planeta Terra e gostava de jogar no bicho. E ele quer jogar ainda. Aí usa uma pessoa, fica mistificando. Aí, às vezes, como ele tem bom palpite, que isso é palpite, às vezes é certo. Aí a pessoa fala: não, o meu amiguinho espiritual, ele tem uns bons palpites, né? Às vezes fala assim: você faz isso hoje que vai dar certo. Às vezes dá, porque às vezes tem coisa que está na nossa cara, na nossa frente, que vai dar certo, que eles só usam aquilo para você fazer, para te mistificar, né? Tem coisa que não vai dar errado, não tem como dar errado, a não ser que você faça dar errado, né? Então, a gente precisa entender e ter cuidado, a gente precisa filtrar essas mensagens, precisa filtrar. A gente não pode ficar passando qualquer mensagem, não, gente. Aí chega um espírito aqui, eu recebo aqui, é uma comunicação onde uma pessoa está com problema de saúde seríssimo, aí eu vou chegar e vou falar para a pessoa: você está com isso e você tem tanto tempo de vida. Gente, eu não posso fazer isso, ninguém pode fazer isso, nenhum espírito pode fazer isso, né? Porque a pessoa já está mal, desanimada, você acaba de matar ela. Não, você tem que aconselhar, você tem que falar: não, para Deus nada é impossível, reaja. Você manda você, o universo está dentro de você. Faça algo de bom, comece a praticar o bem,
Começa a mudar, que seu corpo vai melhorar, porque é assim mesmo que acontece, gente. Nós mesmos nos melhoramos, nós mesmos nos curamos. Quando se usa um médio passista, é para que ele possa restabelecer a nossa energia para que nós possamos ter a força interior nossa mesmo e nos curar. Porque nós mesmos nos curamos. Só que muitas vezes precisamos de um médio passista para que faça essa ajuda momentânea, né? Porque você está num momento de desespero, de dor, de fraqueza espiritual, emocional e física. Então, os nossos amigos de luzes vêm, usam o passista, manda boas energias para seu chakra. Se tiver alguma força espiritual, ele vai afastar por um tempo até você mesmo conseguir fazer essa mudança, ok? Então nós estamos aqui falando sobre as ordens dos espíritos, né? E nós vamos entrar nessa escala futuramente, ok? Obrigado pela paciência de vocês. Vamos agora continuar nossa oração para que nós possamos ter um bom dia hoje, ok? Obrigado, bom espírito. Obrigado por me alertar por alguma mensagem que não poderia ser dada. Obrigado por me intuir. Obrigado por estar sempre aqui ao meu lado, me ajudando. Só tenho gratidão e agradecer a vocês. Sendo assim, dando como término o nosso estudo de hoje. Que assim seja.